Você é a minha convidada. Vamos adorar a Deus. Deus, Senhor, Pai, Mestre, Cuidador, Salvador, Perdoador, bondoso. O Senhor é bondoso, muito bondoso, cheio de graça para nos dar, para distribuir, cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de perdão. O Senhor que não quer que nenhum de nós se perca. Não é para nenhum de nós se perder. Graças nós te damos. Graças, 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 graças nós te damos. Por mais uma semana, por mais um dia, porque estamos aqui, estamos aprendendo, crescendo e a nossa vida vai sendo mudada, transformada pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, Senhor. Recebe-nos como adoradores nesta manhã, fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira, das maldades dos homens, sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, perdoa os nossos pecados. Fala conosco. Fala. Esta é a minha oração. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Olha, não vamos perder tempo não, porque tem muita coisa para ser dita aqui hoje. Primeira coisa que eu quero dizer, olha, entenda que não tem como falar tudo aqui a respeito deste assunto. Esse assunto é longo, é muito longo, então muita coisa eu vou pular, muita coisa eu não vou falar propositadamente, porque o tempo nosso aqui é curto, tá? Então a gente não vai esgotar este assunto, mas o que vai ser dito eu creio que já vai lhe dar uma boa base com referência às coisas que acontecem, tá? Você vai ter mais informação para você não ficar seguindo o que a mídia fala, do que influenciadores falam, tá? Então eu quero dizer para você o seguinte, o Irã faz parte da vida dos judeus há muito tempo, mas há muito tempo. Eu vou ter que ficar virando para cá e virando para cá, porque aqui tem coisa escrita, aqui tem um caminhão de coisas escritas, e eu toda hora vou estar olhando aqui, certo? Então foi deflagrado pelo país Israel uma missão. Não sei se é bem esse o nome, não. Mas o nome que se deu, acho que aqui vai me ajudar um pouco. O nome que se deu a esta operação, acho que operação é um nome melhor.
não foi um nome assim, vamos dar esse nome, não. Não. Não é uma coisa, não foi acidental. É um nome bíblico, é um nome que se deu a essas ações de Israel contra o Irã, contra os palestinos, contra os países que têm atacado a soberania de Israel. Porque o que nós precisamos entender e que o mundo não quer entender é que Israel é o relógio do mundo. Acabou. Israel é o relógio profético do mundo. Tudo o que vai acontecer no mundo, o relógio é Israel. E este nome que foi dado a esta ação é um nome bíblico. Estou tentando achar aqui a explicação do nome que eu tenho, né? E vem lá de Amós, vem lá de trás. Mas você está enrolado de novo? Tô. A palavra, o termo usado, a escolha deste nome, dessa ação é o leão se levanta. Esta operação militar, é este o termo. Esta operação militar de Israel contra o Irã foi dado esse nome, o leão se levanta. Isso é um nome bíblico, viu? Isso vem. Não vou entrar aqui no que quer dizer e tal, mas vem lá de Números, entendeu? Vem de Gênesis, Números 23, 24, Gênesis 49, 9 e 10, e vem de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Então o nome, se você ler por aí, o leão se levanta, é um nome bíblico e é um nome da operação militar de Israel contra o Irã. Tá? Isso que está acontecendo, que vai acontecer, não é a batalha do Armagedon. Tenha isso claro na sua mente. Não é ainda a batalha do Armagedon. Tá? Há várias profecias bíblicas sobre o fim dos tempos que mencionam Marília, eu vou falar disso, querida. No finalzinho eu vou falar, tá? Para a gente orar, o que a gente deve apresentar nas nossas orações. Bem no finalzinho de tudo eu vou falar, tá bom? Guarda aí um pouquinho, já está preparado aqui, eu acho. Está aqui preparado. Eu preciso, daqui a pouquinho eu vou lá já para deixar pronto. Mas a gente vai falar. Então, é claro que você não vai ler na Bíblia o nome Irã. Né? Por que você não vai ler? Porque o Irã passou a ser um país em 1501, se não me falha a memória. Que esse dado acho que eu não anotei por aqui. Eu acho que não, porque não é importante. Né? Mas o Irã, ele biblicamente, ele é chamado de Pérsia ou Elão.
E tem fatos curiosíssimos sobre o Irã e o povo de Israel na Bíblia. Tá? A Pérsia e o Elão. O Irã, ele tem um papel a ser desempenhado no fim dos tempos, um papel de muita importância. Tá? Isso, tudo que eu estou falando aqui é bíblico, algumas passagens eu vou citar, outras não, porque é muita coisa, gente. É muita coisa. Eu resumi aqui, mas ainda assim é muita coisa, né? Então o Irã, ele sempre fez parte, de um jeito ou de outro, da vida do povo judeu. Aquela vizinhança. O Irã está sempre na Bíblia, com o nome de Pérsia ou Elão, tá? Jeremias 49, versículos 34 ao 39, ele profetizou que Elão, uma nação a leste da Babilônia, a oeste da Pérsia e ao sul da Média, seria conquistada e depois se tornaria poderosa novamente. Essa profecia é fidelíssima. A Babilônia conquistou o Elão em 596 a.C. e depois, olha aqui, a ajuda daquela região para o povo judeu, né? A Pérsia, comandada por Ciro o Grande, assumiu o controle dessa área, e os elamitas e medos tornaram-se parte do Império Persa. E o Império Medo-Persa subiu ao poder e conquistou a Babilônia em 539. Por que eu estou citando isso? Porque isso tudo foi uma profecia bíblica, de Isaías capítulo 21, versículo 2. E outro dia eu li um irmão que colocou assim, foram esses teólogos aí que inseriram Daniel na escatologia. Irmão, por favor, não invente coisas, né? Ninguém inseriu nada. Não tem escatologia sem Daniel, tá bom? Então, isso que eu acabei de citar aconteceu no tempo de Daniel capítulo 5. Então eu não estou inserindo nada. Está inserido. Entendeu? Daniel, inclusive, depois, mais tarde, ele acabou morando numa província de Elão, na Pérsia. Está lá em Daniel capítulo 8, versículo 2. E a Pérsia é o cenário do livro de Esther e da primeira parte de Neemias. Então, se a gente não sabe esta geografia, a gente fica meio perdido, né? Por causa disso que eu sempre trago, vez por outra, eu trago essas explicações aqui, tá? Agora eu vou pedir um segundinho para eu baixar aqui, que agora eu vou usar outras informações daqui, certo? Senão a gente se perde aqui, e aí como é que vai fazer? Isso. Aí. Claro que vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande,
né? Ele que pôs fim à Pérsia como potência mundial. E isto, ele pondo fim à Pérsia como potência mundial, cumpriu uma profecia de Daniel, capítulo 8. Então, nos séculos seguintes, a Pérsia foi governada pelos Seleucidas, pelos partas, pelos sassanidas, pelos romanos, bizantinos, e foi até 1636 depois de Cristo pelos muçulmanos. Se não me falha a memória, de novo, 1501, o Estado do Irã foi fundado. Fundação do Estado do Irã. No Novo Testamento, os homens do Irã são mencionados indiretamente quando diz lá em Atos, capítulo 2, versículo 9, na festa de Pentecostes, nas línguas que foram faladas naquele dia, para cumprimento de profecia para os judeus, fala lá dos partos, medos e elamitas. É o pessoal onde hoje se chama Irã. Esses três grupos de pessoas, os partos, os medos e os elamitas, na verdade, né, são judeus que viviam na área da antiga Pérsia, onde é hoje o atual Irã. E estavam lá presentes em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes e testemunharam ali o nascimento da igreja. Certo? Então você vê que o Irã está sempre na Bíblia. Não com o nome de Irã, porque passou a ser Irã num tempo mais recente, onde a Bíblia já havia sido escrita, já estava fechada, entendeu? E o envolvimento do Irã, no fim dos tempos, será como uma das nações envolvidas na batalha de Gog e Magog. E isto vai acontecer provavelmente na metade da tribulação. Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, menciona especificamente a Pérsia, o Irã, como aliado de Magog. Muito provavelmente, Magog é a Rússia. Por que é muito provavelmente? Porque é difícil a gente cravar. A gente tem como supor, mas cravar é meio difícil. Mas provavelmente Magog será a Rússia. Outras nações, é claro, que vão estar incluídas aí nesse grupo, nessa coalizão, né? A gente pode pensar assim em Sudão, Turquia, Líbia, vão fazer parte dessa coalizão de Magog, entendeu? E este exército virá contra Israel, mas isso é uma coisa lá do fim dos tempos, né? Eu quero falar mais um pouco disso que está acontecendo. Israel cumpre
a, a profecia, se transforma num país reconhecido, né? Isso em 1947, 48, não tenho certeza, né? Então, Magog, muito provavelmente, será a Rússia e países da região da Euroásia. A Pérsia foi o nome antigo do atual Irã, e este nome foi mantido até, Luiz, 1935. Entendeu? Cuxê e Put, que vocês veem na Bíblia, né? Eu não me lembro aqui agora. Teve um personagem bíblico que se casou com uma cuxita. Cuxê, um povo da África de pele negra, tá? Provavelmente vão representar aqui o Sudão e a Líbia e outras nações do norte da África. Entendeu? Porque é difícil a gente cravar essas coisas. A gente vai meio que tateando aqui, vai fazendo o estudo e vai levantando. Isso, aquilo outro. Entendeu? Mas cravar é isso ou aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer. Não, ninguém aqui é vidente. Nós pegamos aqui as profecias bíblicas, né? Orlênia, é isso que eu estou falando, Orlênia. Provavelmente, eu creio que não. A Orlênia está perguntando se é possível a guerra Gog e Magog acontecer antes da tribulação. Eu creio que não. Agora, né, ela pode começar antes e adentrar, entendeu? Porque tem muita coisa na Bíblia que ainda carece de profundos estudos para a gente chegar a uma conclusão. Foi Moisés, né? Obrigado. Moisés casou com uma cuxita, né? E Zípora, isso mesmo. E ela era uma mulher negra, né? De Cuxê, que é citado aqui na Bíblia. Então, essa coalizão, Orlênia, né, que perguntou, que pula tão rápido aqui as coisas, que esta coalizão de Gog e Magog, eu creio que vai adentrar para o final da tribulação, porque eu creio ser aí a grande batalha do Armagedon, onde Israel, gente, Israel é o relógio do mundo, vai estar cercado por nações, eu não sei quais, né? A gente imagina quais seriam, né? Hoje, mas lá eu não sei. Vai estar cercado por muitas nações do mundo, não sei se o Brasil vai estar nesta época ao lado de Israel ou não, porque está uma confusão nesse país aqui, né? Estava de um jeito, mudou para outro, enfim. E esta coalizão de Gog será totalmente destruída, isso a gente tem certeza, entendeu? Porque a Bíblia diz isso. Hoje a gente vê, por exemplo, o Irã aliado à Rússia. E muito provavelmente
isso vai continuar desta forma. Porque nós não estamos mais a milênios do final. O final está muito perto, né? Vai continuar desta forma e vão achar que vão vencer Israel fácil, mas haverá uma intervenção divina, entende? Sobre esta ação. Então, tudo isso que a gente está vendo, que a gente está ouvindo, olha, atacou aquilo, está atacando, isso não vai ter um fim. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso é, mas vai ter uma guerra. Eu não sei. Pode ser que se inicia aí Gog e Magog, eu não sei. Entende? É muito ponto de vista meu. É muita leviandade afirmar alguma coisa. Porque o futuro pertence a Deus. Então, pode ser que alguém que afirme acerte, mas eu não vou arriscar a afirmar alguma coisa. Eu estou trazendo para vocês que esta batalha, né, entre Hamas, não sei o quê, isso aí tudo faz parte deste relógio mundial que é Israel. Porque isto, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, o que nós precisamos entender é o seguinte: este conflito político, geopolítico, esse conflito financeiro, econômico, né? É o nome correto para ser usado aqui. Ele é travestido disto tudo, mas na verdade, queridos irmãos, isto é um conflito espiritual disfarçado de guerra política. Isso é espiritual, irmãos. Isso acontece no mundo espiritual. Isso está rolando no mundo espiritual. Por causa disso que eu entendo assim. Eu nunca vou fazer nunca vou falar uma coisa, sabe, predizendo só, a não ser que haja base bíblica, mas aí eu vou estar, não estou falando, estou repetindo o que está na Bíblia, né? Que é o que a gente normalmente faz aqui. Mas é um conflito espiritual. Esta guerra política é uma guerra espiritual. Então não é apenas territorial, na área da diplomacia, isto é profundamente espiritual. É o que a maioria das pessoas, os políticos, eles não veem desta forma. Não veem desta forma, né? A gente está vendo aqui, por causa disso que nós somos seres privilegiados, nós estamos revendo e ao vivo a luta entre a luz e as trevas. Nós estamos vivendo numa época privilegiadíssima, né? Israel representa o pacto do povo, é a figueira que floresceu lá de Mateus 24, 32. O Irã, queridos irmãos e queridas irmãs, é um dos braços, na verdade, do anticristo cultural que se levanta contra o plano redentor de Deus na terra. E o apóstolo Paulo, é claro que ele não está falando especificamente disso, mas a gente pode usar no contexto esta passagem bíblica de Paulo,
que está em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades nas regiões celestiais. Entendeu? Por causa disso que eu estou dizendo que é um negócio muito espiritual. Isso tem para que ninguém venha falar que isso é coisa de teólogo que depois fica inserindo. Ninguém está inserindo nada. Isso tem aplicações teológicas profundas que o nosso tempo aqui não permite entrar muito profundamente nisso, porque vai chegar uma... Isso aqui é profundo, isso aqui é muita coisa. Eu estou dando uma passada, estou trazendo para vocês, porque isso que eu estou falando aqui, e eu estou falando biblicamente, isto está em todos os sites, em todos os jornais. Perdão. A Pérsia, o que era a Pérsia ontem, hoje é o Irã. Então, quando você vê, qualquer coisa que você vê lá no Velho Testamento, de Pérsia, você está falando do Irã de hoje. E esta aliança que vai acontecer no final, entre Gog e Magog, a gente já vê esse cenário se formando aí, a gente já vê que esta aliança existe, se você abrir aí em Ezequiel, estou aberto aqui, Ezequiel 38, versículo 15. E tu virás do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, todos montados sobre cavalos. Está falando desses fatos que estão acontecendo e de outros acontecimentos que estão por ocorrer. Vai acontecer? Eu não sei. Deve que eu vou chegar aqui e vou falar, não posso fazer isso. Mas eu estou mostrando para vocês a veracidade da Bíblia Sagrada. Que tudo que está na Bíblia já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. E qual que é o alvo disso tudo? Não é Tel Aviv o alvo. Tel Aviv você sabe que é a capital, Mas o alvo é Jerusalém. Tel Aviv é a capital financeira, é a capital. Mas o alvo é Jerusalém. É só você ler Zacarias, capítulo 12, versículos 2 e 3. Eis que eu farei de Jerusalém uma taça de tontear a todos os povos em redor. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. Eu não sei se você observa, Jerusalém é o centro profético do mundo. Não existe Tel Aviv, não existe Haifa. Você está me entendendo? Isso existe por passagens, Mas como profecia, eu estou dizendo que não existe. Como profecia, existe Jerusalém. O que os povos querem é ter o controle de Jerusalém. É isso que eles querem. Eles querem controlar Jerusalém, porque lá é que será construído o segundo templo. O templo. É lá que é o problema. O Hezbollah, o Hamas, os Houthis,
Todos eles querem controlar Jerusalém, meu irmão. Zacarias capítulo 12, versículo 3 diz: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada. Ninguém pode tomar Jerusalém. Já foi, mas não será mais. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus em Jerusalém, mas também existe uma promessa de profanação de Jerusalém. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. Temos que estar antenados a tudo isso, porque as coisas estão ocorrendo. Isto, na verdade, a televisão não mostra, os informativos, né? O YouTube, por exemplo, tem canais aí abertos a noite toda, né, com o que está acontecendo, é bomba daqui, é míssil que sobe para derrubar outro míssil. Mas o que nós temos que entender é que todas as profecias bíblicas com relação a Israel estão acontecendo. E tem ainda coisas para acontecerem. Eu não quero saber, isso é problema dele. Não, não é problema dele, isso tudo é problema nosso. Isso é problema do mundo. O mundo, é assim que é o mundo. O mundo continua tudo normal. As pessoas levantaram, quem tinha que ir para o médico foi, quem tinha que ir no dentista foi, quem tinha que ir no mercado foi, quem tinha que trabalhar saiu para trabalhar, os ônibus circulam, a polícia está trabalhando. Parece que está tudo normal. Mas o mundo está em efervescência. E a irmã perguntou, como é que nós vamos orar? Como é que a igreja vai orar agora? Gente, eu não falei 1/10 do que tem aqui preparado para falar. 1/10 eu não falei. Eu estou dando uma passada, né? Uma passadinha. E Deus vai proteger Jerusalém. É só você ler o versículo 7 de Ezequiel 39. Leia. Primeira coisa para orar. A irmã perguntou, como é que nós vamos orar? Tem uma maneira especial? Não é maneira especial, é a maneira que a gente já deveria estar orando, né? Jerusalém está no centro do conflito final. Não se esqueça disso. Não pense que... Eu já falei, não vou ficar repetindo, porque tem, né? É Jerusalém. Então ore por Jerusalém. O Salmo 122, no verso 6, há uma ordem de Deus para nós. Se abrir aí, o Salmo 122, no verso 6, diz: orai pela paz de Jerusalém. Não é só a paz geopolítica, mas é a paz messiânica. É a paz da conversão. É a paz da salvação. É a paz para a volta do Messias, do príncipe da paz, Jesus. Mas eles não acreditam. Pois é. E nós temos que orar para que Deus derrame salvação lá, e a salvação vem com acreditar que Jesus é o único Salvador. É aí que nós temos que orar. Este é o objetivo da nossa oração. E nós temos que orar para nós nos prepararmos também para a vinda da nova Jerusalém, aonde todos aqueles que sobreviveram
na grande tribulação, porque não vai morrer todo mundo, né? Irão, pelo menos uma vez por ano, adorar novamente em Jerusalém, como já foi no passado. Então, toda esta ameaça contra Israel, Irã é o centro. E a igreja tem um papel agora, orar por Jerusalém, pela salvação dos judeus. Orar para que os judeus se salvem, para que os judeus entendam e reconheçam Jesus como único e Senhor Salvador. É isso, este é o objetivo da igreja agora. Orar também para que os muçulmanos se convertam. Pela conversão. Porque Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Está na Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Orar também porque a igreja no Oriente Médio já está sendo perseguida, mas será muito mais perseguida, para que ela se fortaleça na perseguição, para que ela seja preservada e seja frutífera, mesmo debaixo de perseguição e de guerra. Abre aí Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 13, versículo 3. Apocalipse capítulo 2. Então, querida irmã que perguntou como é que nós vamos orar agora, nós vamos orar por isso, pela salvação dos judeus, pela paz. A paz ali é Cristo, você entendeu? É Cristo. Quando você diz orar pela paz, nós vamos orar para Cristo em Jerusalém. Orar pela conversão dos judeus, dos muçulmanos, orar para que Deus fortaleça a igreja naquela região e para que Deus também fortaleça a igreja aqui na nossa região, que a igreja pare com esta bobagem mentirosa que é levada para dentro das igrejas, né? Porque como diz o nosso queridíssimo irmão Augusto Nicodemos, né? Augustus Nicodemos, o cristão vê diabo em tudo, na maionese, na Coca-Cola, não é verdade? Mas não vê o diabo pregando nos púlpitos. Olha que verdade. Querido Deus, amado Pai, tem compaixão, Senhor, de nós que oramos errado, que esquecemos de pedir pelos outros povos, que esquecemos de pedir pelos políticos daquela região toda, que não são perfeitos, não, tem muita coisa sendo feita que não é correta. Compaixão, Senhor, misericórdia e conversão a Cristo Jesus, que é o Salvador. Esta é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, pelo povo judeu, por Jerusalém, pela conversão dos muçulmanos, e para que a igreja não esmoreça. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.